Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula do curso de Teologia com o tema hermenêutica. Então hoje nós vamos entender um pouco melhor o que é a hermenêutica e qual a sua validade. Nós já estávamos aqui com os alunos que estão presentes, debatendo, questionando algumas hermenêuticas e alguns métodos e como que é na realidade, no dia a dia da igreja, e é muito interessante a gente fazer essas análises. Então, a partir desse conhecimento da hermenêutica, que passaremos de forma bem breve e sucinta, você poderá buscar aprofundar os seus conhecimentos, tá certo? Vamos para a definição da palavra, tá? Vocês podem ficar à vontade para participar da aula. Vocês estão aqui, estamos aqui por vocês também, tá certo? Então, o termo vem ali de hermeneuem, que significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer e, por último, traduzir, né? Então, toma esse sentido de tradução também, né? Num sentido secundário. Mas, quando você está declarando, né, algo, você está anunciando, você está fazendo também você está realizando a hermenêutica. Mas a palavra que mais se aplica à hermenêutica é interpretação, a arte ou o estudo ou a filosofia da interpretação. Significa que alguma coisa é tornada compreensível ou levada à compreensão. O termo deriva do nome do deus da mitologia grega Hermes, mensageiro dos deuses, a quem os gregos atribuíam a origem da linguagem da escrita. Ele é considerado o patrono da comunicação e do entendimento humano. Então, Hermes, dentro da mitologia grega, Hermes era o deus responsável por interpretar as mensagens dos deuses para os humanos. Então, é ele que levava a interpretação das mensagens divinas. Por isso que a palavra hermenêutica deriva de Hermes, né? Hermenêutica, que é interpretar, né? Deus da interpretação. Aí você pergunta assim, poxa, mitologia, né? Você já está criando coisa, mas por que é importante nós termos essa base? Eu consigo interpretar a Bíblia a partir de ter esse conhecimento aí, que o deus Hermes, né, era um deus da interpretação? Você observa que Paulo, quando foi pregar, ele e Barnabé, eles foram chamados de Júpiter e Mercúrio, ou Hermes e Zeus, né? Então, atribuíram a Paulo uma semelhança ao deus mitológico Hermes. Por quê? Aí você gosta de entender por que atribuíram. Quando ele pregava, atribuíram essa característica de Hermes para Paulo. Aí você consegue ter um entendimento melhor sabendo disso. Pelo fato de que Paulo era um excelente hermeneuta. Paulo, o que Paulo fazia? Paulo interpretava as Escrituras, que era o Primeiro Testamento, né? Então, não tinha esse conceito de Antigo e Novo Testamento ainda, então era o Primeiro Testamento, a primeira aliança, né, que Paulo interpretava aplicando em quem? Aplicando em Cristo, mostrando que toda aquela escritura falava de Cristo. Então, a capacidade de interpretação de Paulo foi fora do comum, a ponto de atribuírem a Paulo o título, vamos dizer assim, de uma divindade. Olha só que interessante. Então, Paulo foi conhecido justamente por causa dessa capacidade de interpretar. Até Pedro elogia, né, a sabedoria que Deus dá, que Cristo dá a Paulo. Então, observa que uma coisa simples dentro da mitologia faz você entender o contexto ali em Atos, porque Atos o contexto bíblico. O contexto bíblico do Novo Testamento está envolvendo a cultura judaica, que é necessário entender, a cultura helênica, né, cultura grega, e a cultura romana. Então tem textos ali próprios da cultura romana, tem textos próprios da cultura grega, tem texto próprio da cultura judaica.
e eu só consigo entender isso a partir de uma hermenêutica, de interpretar o contexto. Depois nós vamos comentar, né, não está em slide, mas vamos comentar algumas questões importantes para você fazer uma hermenêutica, você fazer uma interpretação correta das Escrituras. Existe uma interpretação literal, existe dentro da literal, existe às vezes a simbólica, a tipologia, nós vamos já ver figuras de linguagem, existe as proféticas, e tudo isso, ela influencia na interpretação. Às vezes eu pego um texto e leio e interpreto literal, você pega o mesmo texto, lê e interpreta profeticamente, porque o texto dá base para interpretação tanto literal quanto profética. Agora eu não posso inverter, né? Um texto é literal e eu querer interpretar profeticamente. Ou um texto é profético e eu querer interpretar literalmente. Então, essas figuras de linguagem nos ajudarão a interpretar melhor as Escrituras. Nós só vamos comentá-las, né? Na apostila está declarando cada uma. Aqui nós só vamos mostrar por conta do tempo que nós temos, certo? Qualquer dúvida, levanta a mão, eu paro aqui, você pode comentar. Então, hermenêutica, métodos e abordagem. Hermenêutica também é realizada com métodos, é um estudo sistemático, então tem métodos. Dentro da hermenêutica acaba tendo um pouco da retórica, né? A retórica é a arte de compor discursos persuasivos. Como a hermenêutica ali está declarar, anunciar, então a retórica também entra nesse ponto. Interessante, né? Oratória e retórica. A oratória é a arte de falar bem, você falar de forma bem inteligível, né? Que o receptor entenderá a mensagem, está sendo um bom orador. Agora a retórica já tem um quezinho a mais ali, né? Ela é a arte de compor discursos persuasivos, né? Você convencer o teu público. Os políticos usam muito da retórica, né? Como eu falei, aquele dia não deu para fazer o meeting, né? Porque o povo estava quase dando glória a Deus lá em casa, lá. Davam uns brados lá, aqueles políticos, rapaz, que parecia mais culto pentecostal que os nossos pentecostais, né? Olha, e o povo vibrava junto, né? Porque discurso você causa a reação no povo. Geralmente, às vezes, dentro da igreja, nós não temos pessoas movidas pelo Espírito Santo, temos pessoas movidas pelas técnicas de retórica. Às vezes acontece, hein? As técnicas da retórica, a pessoa fazer a multidão vir com ela, né? Eles falam, nossa, que mensagem cheia de unção. Às vezes não foi, né? Diz que Paulo não queria usar sabedoria humana, ele poderia. Ele queria deixar o Espírito Santo trabalhar. Ele poderia, porque ele tinha uma gama de conhecimento. Na verdade, Paulo, se nós pegar o contexto, Paulo fala isso a Coríntios, né? E por que Paulo fala isso a Coríntios? Aí você tem que pegar o contexto que Paulo usa esse termo. Que Paulo está saindo de Atenas. E lá em Atenas ele teve duas experiências. Isso está no capítulo 19 de Atos. 17 de Atos. Ele teve duas experiências. Uma no Ágora e a outra no Areópago, né? Então o Ágora era a praça onde as pessoas debatiam as suas doutrinas, seus entendimentos, seus conhecimentos. Aí quando a pessoa era muito poderosa, né? Tinha uma doutrina muito extraordinária, um conhecimento muito relevante, eles convidavam para ir para o Areópago. É como se fosse a congregação e a sede, né? O Ágora era a congregaçãozinha lá e o Areópago é a sede. Só que no Areópago era somente pensantes, né? Só pessoas. E lá no Ágora, Paulo pregou, né? Porque Jesus de Nazaré, e anunciou a mensagem com poder. Aí as pessoas dizem, rapaz, você tem que ir lá para a sede pregar. Você tem que ir lá para o Areópago, a tua doutrina, a tua mensagem é poderosa, é boa. Aí ele chega no Areópago, ele treme nas bases, né? Paulo treme, porque Paulo é homem, né? Comedor de feijão, que a irmã falou, Paulo também sente. Aí Paulo começa a anunciar, ele fala, o varão que eu anuncio teve medo de falar o nome de Jesus. E é o nome de Jesus que tem, pode ler o texto depois, 17, 18 ali. O varão que eu anuncio. Paulo fala que eles estavam em pecado, que eles iam... Paulo fala que eles iam ser levados a juízo sem antes falar qual que era o pecado deles.
Como que você vai falar que uma pessoa vai ao juízo? Ainda mais eles que tinham aquela questão de julgamento, de ter um juízo e um julgamento conforme o delito da pessoa. Paulo fala que eles vão ser julgados sem antes. Então Paulo no Areópago ele erra pelo menos 11 vezes. Ele acerta também. Ele acerta mais do que erra naquela mensagem. Mas os erros foram grosseiros. Tem pregadores que é assim. Ele prega tremendo, mas os erros na mensagem dele faz com que desqualifique praticamente. A ponto de o povo, o que o povo fez? O povo recebeu a mensagem de Paulo. O povo riu, né? Lá no Areópago. Riram dele. Porque ele faltou falar o nome de Jesus, faltou mostrar, aquilo que ele fez no Ágora, né? Ele devia fazer no Areópago. Ele não fez. Aí ele foi frustrado, né? Esse é o frustrado pensando, né? Quem é pregador sabe disso, né? Quem é pregador sabe que às vezes tem mensagem que você prega e você sai frustrado. Você fala, meu Deus, eu pensei que ia ser tão diferente, me preparei. Só deu continuidade na pregação de lá, só que o pessoal que estava lá não estava aqui. Daí ele falou, né? Eu, quando vim ter convosco, não fui pelas palavras persuasivas humanas, mas pelo poder do Espírito Santo. Por quê? As palavras persuasivas humanas, elas não funcionam. Elas não funcionam. O que funciona é o poder do Espírito Santo. Porque não adianta, eu posso falar bonito, eu posso ter um vernáculo muito bem elaborado, eu posso ter um vocabulário, né, extraordinário, falar as mais belas palavras da nossa língua, mas se o Espírito Santo não estiver atuando, não adianta, você é um dicionário ambulante, né? Eu conheci pessoas assim. Professor, não é pregador. Às vezes é um dicionário, não é nem um professor, é um dicionário que só usa palavra, também fica assim. Eu conheci pessoas que pregando, era lindo de ver porque você aprendia novas palavras, mas graça, unção, você não sentia nada, né? Mas eu já percebi que tem pregador que você sai com conhecimento e tem pregador que você sai alimentado. Exatamente. Aquele que você sai alimentado, aquele foi pregado pelo Espírito Santo. Exatamente. Tem viés, né? Então, dentro da retórica, existe 3. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo um uso de retórica, né? Eu tenho que persuadir vocês a compreender a mensagem. A persuasão, ela não é. Eu falei de político aqui, mas não entenda que a persuasão seja negativa. A persuasão é necessária. O pregador tem que ser persuasivo. Então, como que ele vai convencer da mensagem que ele está pregando? Então, a persuasão, ela é necessária, né? Você persuadir. Quando o Paulo fala lá, não vim com palavras de conhecimento ou de persuasão humana, não quer dizer que a persuasão é ruim. Quer dizer que ele não quis apenas mexer dentro de um lado racional deles, para que eles chegassem e falassem, nossa, Paulo é diferente dos sofistas, Paulo é um grande filósofo. Paulo não quis isso, Paulo quis ser um evangelista para eles, um mestre para eles. Paulo não quis ser mais um filósofo, porque eles tinham muito, né? Filósofos e sofistas, que iam de cidade em cidades vendendo o seu conhecimento. Paulo diz, eu não quero ser assim. Tudo o que aconteceu é pela demonstração do Espírito Santo. Então, o orador, né, nesse momento eu estou sendo orador, tem o discurso, que é a aula que nós estamos abordando, e tem o destinatário, vocês, e aqui nós teremos também os destinatários secundários, que é as pessoas que vão assistir esse vídeo. Então eu tenho que comunicar a vocês, se eu tiver quando que há a comunicação, né? Quando você entende o que eu estou falando. Se eu começo a usar aqui, por exemplo, venho trazer essa aula em inglês, e ninguém entende inglês aqui, eu não estou comunicando com você, né? Se eu venho falando aqui coisas que não está dentro do entendimento de vocês, não está havendo comunicar. Então, ser pregador, ser ensinador, não é ser conhecedor das palavras bonitas, das técnicas, não, é você ser entendido, que haja comunicação, porque as coisas simples, elas se tornam mais profundas do que às vezes um conhecimento lá profundo, extraordinário, né? Porque as coisas simples você consegue aplicar para a sua vida. As coisas extraordinárias, às vezes não. Eu deixei de estudar algumas áreas da teologia porque eu não estava conseguindo aplicar para a igreja. Escola dominical,
dentro dos cursos CSTM, básico, médico, eu não estava conseguindo aplicar. Então, eu falei, deixa eu parar um pouquinho e deixa eu estudar e me aprofundar naquilo que eu posso aplicar, e a igreja vai receber, os alunos vão receber, vão sair alimentados, vão sair com conhecimento também, além de alimentado, vão sair com o conhecimento que eles não tinham. Então isso funciona, né? Quando você fala das necessidades do povo. A retórica tinha forte influência na cultura helenista. A análise retórica é, na maioria das vezes, sincrônica, preocupada com a passagem do jeito que ela se encontra hoje, em vez de diacrônica, que se preocupa com a história teórica, de como a passagem pode ser transmitida, modificada, antes de alcançar a sua forma atual. Então nós temos isso dentro da interpretação, né? Essa sincrônica e a diacrônica, né? A análise canônica, nascida nos Estados Unidos, quando é nascida nos Estados Unidos, é o conceito, tá, pessoal? Então não quer dizer que pessoas antigamente, acho que nós falamos em live isso, né? Uma coisa assim, né? Não quer, a hermenêutica se comentou, né? Na reforma. Não quer dizer que antes eles não faziam, quer dizer que o conceito é criado ali a partir de estudiosos que passam a estudar determinada área. A análise canônica busca entender cada texto dentro do sentido teológico do conjunto do cânon. Cânon, os livros das escrituras que nós temos, né, que foram passados por aprovação. 66 livros. Ela não quer suprir ou invalidar, né, o método histórico crítico, mas completá-lo. A abordagem canônica é contra a supervalorização daquilo que supostamente é original e primitivo. É importante entender essa questão aqui, ó. Às vezes você ouve um pastor, um pregador, um ensinador dizer uma coisa e você ouve outro dizer outra coisa. Aí você fala, quem está com a verdade? A palavra é a mesma, a Bíblia é a mesma, acho que é uma das dúvidas que inicial. Às vezes não são análises que vão se contrapor. Às vezes são análises que, se você analisar, parar para pensar e observar, são análises que vão completar. Uma primeira lida de Paulo e uma primeira lida das cartas de Paulo e da epístola de Tiago, você vai dizer, um está falando o contrário do outro. Porque um diz que a fé basta para a salvação, o outro diz que tem que ter obra de salvação. Se você for ler rápido, não analisar, você vai dizer, eles estão se chocando no entendimento. Mas não, elas se completam. As obras, elas são necessárias para o novo nascido, mas num sentido horizontal, porque o homem precisa ver obras para entender minha fé. Agora Deus não precisa de ver as obras para entender se eu tenho uma fé verdadeira. Então Paulo fala da fé no sentido vertical, né? A visão de Deus. Já Tiago na visão do homem, certo? Então isso muda. Igual esses tempos, o nosso pastor lá, ele estuda muito o hebraico, né? Ele deu um estudo acerca da noiva, da esposa lá, a partir de algumas palavras hebraicas, né? E eu comentei, eu não dei o estudo porque eu tinha pregado já tempos atrás, mas eu falei também dentro do mesmo texto, mas eu falei dentro de um contexto cultural. Aí as pessoas depois me procuraram, o pastor falou isso, você fala isso, e agora o pessoal... Verdade, os obreiros, né? Porque o pessoal, a igreja, na grande maioria, não até passa desapercebido, mas aqueles que têm um pouco de entendimento acabam achando que é contraditório. Aí nós debatemos ali entre os obreiros, debatemos, e observamos que elas se complementam, porque o pastor fez uma exegese, ele pegou palavras e fez a exegese, trouxe do hebraico. Eu fiz uma hermenêutica, eu peguei o contexto, cultura. Então elas acabam se completando e não se confrontando. Para quem está ouvindo, como você falou, né, que às vezes não conhece, dá um choque, sim, porque já aconteceu muito isso comigo. Eu sou muito assim de prestar atenção nas coisas. Daí um fala uma coisa, tu fala outra, eu fico pensando, meu Deus. Daí eu vou lá ler, daí fico ali tentando descobrir o que aconteceu. De fato, eu vim fazer teologia por isso, porque eu não conseguia entender algumas coisas que é pregado, que é falado, que um defende uma coisa, outro defende outra,
Alguns Então, passam desapercebido, uhum, não. exatamente. E aí dá um choque. Aí você fica assim, meu Deus, e agora? Pra que lado que eu vou? Aí, Tá certo, né? É complicado. aí eu fiz a revisão da EBD, até trouxe em voga novamente, né? Essa questão. E outra coisa que é um papel difícil, por exemplo, eu não parei para analisar dentro das palavras, ele me mandou o estudo, mas eu não parei para analisar ainda a fundo. Mas às vezes aquelas palavras que ele usou já é de um conhecimento mais moderno, já é uma aplicação moderna. E esse é o papel difícil do hermeneuta, do exegeta. Por exemplo, lembro de uma aula aqui, que houve uma pergunta, que estão pregando por aí, né? Jesus tomou 4 cálices na ceia, estabelecer a ceia, por quê? Porque a Pessah, né, a Páscoa do judeu, eles bebem 4 cálices, simbolizando a redenção, libertação, 4 palavras lá no que tem em Êxodo. E um é o louvor. Aí tem um grupo de judaizantes, de judeus cristãos, messiânicos, que estão mostrando isso, né? E até às vezes tem alguns pastores que estudam cultura judaica que estão ensinando isso. Jesus usou 4 cálices, o contexto. E eu fui até pesquisar, porque ela perguntou, eu fui pesquisar. Mas já tinha dado uma resposta para ela. Eu falei, acredito que não, porque provavelmente não era um costume. Eu já li sobre isso, porque eu já tinha lido mesmo sobre isso, e não acredito que essa aplicação serve para o contexto dos tempos de Jesus. Porque eu já tinha lido o material de um amigo meu que é messiânico, e lá estavam os 4 cálices. Não falando que Jesus, só relatando como que é a Páscoa, né? Como que é o procedimento da Páscoa do messiânico. E daí pesquisando eu vi que tem uns judeus messiânicos que estão pregando isso, eu vi que tem pessoas escrevendo que os evangelhos só retratam dos cálices. Aí eu fui fazer análise, né? Eu fui tentar buscar onde surgiu esses 4 cálices. Aí eu descobri que esses 4 cálices passaram a ser usados, né? Que eles começaram a simbolizar dentro da Páscoa essa libertação, redenção, esse louvor que eles fazem a partir do período mishnaico. E o período mishnaico, que eles criam a Mishnah, né? Os rabinos, né? Principalmente o Rabi Akiva, ele vai formalizar o judaísmo. Aí nesse período vai formar as Mishnah, que são essas leis, né? Dentro do que o judeu tem que cumprir, a partir da interpretação da Torá, né? A partir da interpretação dos profetas, dos Talmudes. Então ele vai criar um conjunto de regras, de lei que os judeus vão. E aí cria-se também esse costume dos 4 cálices. Então isso começou no ano 90 depois de Cristo até 138, 150 depois de Cristo. Então observa, é um período muito próximo, né, de Cristo, porém é um período posterior. No tempo de Cristo não se usava 4 cálices. Era um cálice que ele pegou, viu, deu graças, tomou, todos beberam, não tinha 4 cálices. Então você observa que uma coisa da cultura, eu posso pegar, só que não era no tempo, era um outro contexto, era um outro tempo. E se eu pegar hoje e aplicar, eu estou fazendo uma aplicação errada. Porque o tempo, o contexto dos 4 cálices foram posterior ao tempo e o contexto de Cristo. Você entendeu como é um trabalho minucioso, é um trabalho difícil? Mas você tem que fazer análises. Procurar, é igual tradução, interpretação. Como que eles sabem se um manuscrito é verdadeiro ou não? O que cai? O que coloca em xeque, né? Se ali, às vezes por exemplo, às vezes é o hebraico, o aramaico lá, ou o próprio grego. Aí eles vão ver, está datado de tantos anos. Mas o hebraico que era usado nesse tempo não é o mesmo que está escrito aqui. Então, o que acontece? É um hebraico posterior, é um hebraico mais moderno. Assim. O que acontece com aquele manuscrito é desvalidado. Porque alguém, por exemplo, vamos dizer assim, né? Ano de 2022. 2022, vou escrever lá conforme o português de agora. Aí eu quero que seja aceito. Eu vou pegar alguém que é conhecido. Vou pegar lá alguém muito importante no Brasil.
que vou colocar como autoria dele, aí a pessoa lá no futuro vai analisar. E vou datar como 1950. Aí ele vai pegar e vai ver, já ter essa base da língua, a evolução da língua, vai pegar, peraí, mas esse português aqui se aplica mais ao século XXI, e não ao século XX, né? Então isso aqui, alguém forjou esse documento para querer ser aceito. É assim que eles fazem análise de livros, se eles são genuínos ou não, né? Dentro do contexto bíblico, né? Manuscritos que a gente tem, é assim que valida ou desvalida. Os apócrifos, por que foram desvalidados? Por causa dessas questões, que era muito moderno para a datação que eles colocaram. De vez em quando eu vejo uns pedaços de novela bíblica aí. Olha, eu retiro rapidinho, porque eles querem fazer o contexto bíblico dentro de cultura de brasileiro. Olha, eu acho horrível aquilo ali, não casa, sabe? Não tem como. Mulher gritando com o marido, coisa assim. Correndo, encontrar um rei, encontrar esse rei naquela época, matava, pois é, o cara que fez aquilo lá não tem noção nenhuma. Exatamente. Ele só pegou a Bíblia e começou a fazer. Eles querem vender, né? Depois eu vou passar para vocês. Eu vou passar para vocês depois uma série, talvez alguns já conheçam, da vida de Cristo, que ela é bem interessante. Porque eles não tiram o fator judaico. Então eles fazem a série a partir do Jesus judeu. Porque nós temos que entender isso, que Jesus era judeu, né? Então, a lei, sim. Então, e eles colocam esses fatores e até a interpretação é bem interessante, né? Colocam ali por que Mateus, né, era odiado como cobrador de impostos. Ali eles focam bem legal, assim, eu vou passar para vocês depois. Talvez alguns já tenham assistido, mas outros não. É bem interessante mesmo. Vamos ver a análise histórica. Então, a análise canônica, eles pegam essa parte aí, né? Abordagem sobre aquilo que é original, né? É contra a supervalorização daquilo que é original. Então, né, é o sentido teológico mesmo, na verdade, né? Do conjunto do cânon, tá? Então, é diferente um pouco do método histórico crítico que vai buscar a palavra original. Só que dá para complementar e não confrontá-los. A análise histórica se ocupa com contextos históricos dos tempos bíblicos, incluindo determinação de nomes, datas e épocas para acontecimentos mencionados ou tratados em uma passagem qualquer, né? No caso do método histórico crítico. Então, uma coisa que eu tenho que entender quando eu vou interpretar a Bíblia é o quê? Já vou comentar aqui, não está no slide. Tempo, lugar, tá? É o tempo, tem que levar em tempo o tempo, o lugar, seu contexto histórico, isso, quem foi escrito, o autor e o escritor, porque às vezes o autor não é o escritor, às vezes o escritor... Não, e às vezes, por exemplo, o autor e escritor, um exemplo de Jesus. Jesus é o autor no debate com Nicodemos, não é? É ele que está debatendo. Só quem que é o escritor? João, Evangelho de João. Nicodemos ali com Nicodemos, João. Então, quando João escreve, é imediato. Até nessa série que eu vou passar para vocês, mostra lá Jesus conversando com Nicodemos e João lá quietinho no canto escrevendo, anotando as palavras de Jesus. Que de alguma forma ele ficou sabendo, só ele ficou sabendo, porque os outros evangelistas não relatam, né? Aí mostra ele no cantinho lá, anotando a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Tem uma pessoa de Paulo... Não, mas aqui nos papirozinhos mesmo, uns papirozinhos, é bem... Tem uma pessoa de Paulo aí que o irmão falou, vamos lá, a epístola segunda, você falou uma pessoa lá. Ele explicou que, não, Paulo ditou, não, escreveu fulano. Usava os amanuenses, né? Tinha, né, Tércio, né, Romanos.
Então, se você vai pegar lá, pega o debate de Jesus com Nicodemos, olha só, que interessante. Vamos ler, eu vou ler aqui. Fala, seu Zé. Cadê o Zé? Já estava com saudade. Ó, 3 José aqui, hein? vamos aproveitar que José, que o José chegou na Bíblia tinha as 3 Maria, que tem os 3 José. Olha lá que interessante. Jesus e Nicodemos, capítulo 3 de João. Aí chega lá. Até o versículo 12, Jesus fala. A partir do versículo 13, provavelmente é o escritor que complementou. Porque lá, ó, versículo 11. Verdadeiramente te digo que daquilo que sabemos disso falamos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis nosso testemunho. Se não credes quando falo das coisas terrenas, como crereis das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Peraí, tem alguns elementos aqui que parece que não é Jesus falando, né? Se você pega as Bíblias que aparecem as falas de Jesus em vermelho, vai estar em vermelho aqui. Mas está dizendo aqui, ó, ninguém subiu ao céu. Jesus está conversando com Nicodemos, ele subiu ao céu? Ele está na terra ainda, ele só desceu, se encarnou, mas ele ainda não subiu. Não tinha morrido. Mas quando o escritor João está escrevendo, ele já tinha subido ao céu? Já. Por isso que ele coloca, ó, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Quando Jesus está falando com Nicodemos, ele está no céu? Então Jesus não falou isso aqui. Ele não tinha subido ainda e muito menos estava lá. Mas quando o evangelista vai escrever, ele vai complementar a história. Ele vai dizer ali o que Jesus, se credes quando, se não credes quando eu falo de terreno, até no original assim, se não credes quando eu falo de terrenas, como crereis quando falar das celestiais? Não tem coisas ali, tá? Foi acréscimo para dar sentido ao texto. Como crereis celestiais? Encerrou o discurso aí. Aí ele vai complementar porque ele está evangelizando, ele está escrevendo para um grupo querendo mostrar esse Jesus. Daí ele vai dizer assim, ó, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu ao céu, o Filho do Homem que está à destra do Pai, né? Nós sabemos. Aí o próprio Jesus também não falou. E como Moisés levantou no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso foi um complemento de João. Né? Um complemento de João. João que faz essa comparação. Tá? Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se é Jesus falando aqui, ele diria, para que todo aquele que em mim, assim como ele falou no 14, crede em mim, crede também em... Agora ele está apontando, porque todo aquele que nele, em Jesus, não pereça, mas tenha... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele, não é aquele que em mim crê. Aquele que nele. Então, o autor é Jesus, da história aqui. Mas o escritor é João e ele vai complementar com o entendimento que ele tem já do ano 90. Porque ele já teve a revelação de Jesus à destra do Pai, ele já tinha sido arrebatado ao céu, e depois ele vem e vai escrever. Então você observa que é minucioso, às vezes o autor para de falar e o escritor fala, às vezes é o tradutor que coloca, as coisas aqui, que a gente colocou aqui, foi um Parnanguara aqui. Que traduziu, né, coisa. Então... Não tem lá no original, né? Então isso daí é o trabalho do hermeneuta, né? Você tentar descobrir. Com uma leitura breve, todo mundo, eu acredito que até você pensou que Jesus que falou tudo isso aqui. Professor, na verdade, esses tradutores da Bíblia, como a Sociedade Bíblica, esses que tiveram aqui na sede aqui, eles fazem esse tipo de hermenêutica, né, de interpretação do original, para poder atualizar na linguagem de hoje, para ficar mais fácil. O que existe dentro, se for das linguagens de hoje, da Viva, da Mensagem, o que é essas Bíblias? O que são essas Bíblias? Na verdade, são paráfrases, né?
São paráfrases, porque é a Bíblia parafraseada, porque ele pega lá um e vai parafrasear no contexto. Se for escrever aqui para o brasileiro, tem uma que foi própria para o brasileiro, que é a tradução brasileira, acho, acredito, se não me engano se for americano, ele vai usar termos que os americanos estão comum hoje, né? Igual a NVI. A NVI é uma Bíblia americana, né? Que daí é muito difundida aqui no Brasil, mas ali é um contexto de linguagem do inglês, né? Então, quando é para o brasileiro já é diferente, né? A nova linguagem de hoje, né? Bem atual, mas são, tipo, para um estudo hermenêutico, elas são Bíblias que não servem, né? São Bíblias que não dá para você. Você tem que ir para uma Bíblia que tem uma linguagem direto original mesmo, né? Seria hebraico, grego, pegar textos críticos, textos recebidos, né? Então, nós vamos mostrar algumas aqui que existem, né? Que há essa busca. Nós já temos algo pronto, eles fazem, né? Eles fazem dentro do viés deles, né? Eles têm também um viés, né? Às vezes as traduções não são imparciais. Esse é um grande problema, né? Às vezes tem um viés aí, né? Então, por isso que tem muitas traduções. Tem muitas, né? E aí que é a importância do hermeneuta, do exegeta. Porque se você ficar dependendo das traduções, você vai ter o conhecimento deles. Agora, se você buscar no original, né? Aí você tem uma melhor compreensão. Quando eu fui fazer o hebraico, a professora na primeira aula diz assim, ó, nós temos que estudar o hebraico, a importância de estudar o hebraico é para nós não dependermos mais das traduções, porque você mesmo poderá fazer a sua tradução. Ela comentou, tem uma aluna que estudou, fez lá os estágios e traduziu todo o Gênesis, a partir do hebraico, não usou nenhuma tradução, ela fez a tradução dela. Eu posso fazer isso? Posso, porque a tradução não é inspirada. Tradução não é um trabalho inspirado. O próprio Ferreira de Almeida, né? Ele traduziu a partir do francês, do espanhol e do italiano a primeira tradução. Quando ele viu o resultado da tradução, ele falou, poxa, ficou muito ruim esse negócio aqui. E com 16 anos, ele começou a tradução. Ele olhou assim e falou, mas está muito ruim, deixa eu tentar melhorar, vou estudar hebraico, vou estudar grego. Aí chegou até Ezequiel, né? Deram continuidade, né? Porque ele veio a falecer. Mas não ficou totalmente boa também. Ficou com alguma... Porque a tradução não é fácil. Ninguém vai fazer uma tradução perfeita. Perfeito é só a original. A tradução sempre vai ter. Por quê? Olha aqui, ó. O que significa hermenêutica? Declarar, anunciar, interpretar, esclarecer. Aparece essa palavra lá, por exemplo. Alguém vai entender o contexto que é como declarar. Vai colocar declarar. Outro vai colocar anunciar. Outro vai colocar interpretar, outro vai colocar esclarecer. Temos 4 traduções aqui. Que são cabíveis. Porém, alguém vai acertar o contexto, outros vão falhar. Porque... Daí tem que traduzir também, não? Isso, tem que traduzir, né? Eu peguei essas 4 ali, né? Alguém vai falhar, porque existe um contexto. E no contexto, algumas vezes declarar e anunciar até coadunam, né? Interpretar, esclarecer... também coadunam. Então, alguém vai falhar. Alguém vai querer colocar, vamos dizer que é interpretar ali o contexto. Deveria se usar o interpretar. A pessoa vai colocar declarar, só vai dizer que ele anunciou, que ele declarou, que ele falou, que ele não interpretou. Olha a importância da interpretação. Existe um escrito que é chamado de Targum. Não sei se vocês já ouviram falar. Targum. O que é o Targum? Esdras, quando vieram do cativeiro babilônico, a maioria dos judeus não falavam mais o hebraico. Só quem falava o hebraico, os sacerdotes que estavam ali ligados aos escritos, né? A maioria já falava o aramaico, porque o aramaico não foi uma língua pequena, fraca, o aramaico foi uma língua franca. Falada pelos babilônios, falado pelos persas, falado pelos sírios, falado pelo povo judeu. Então, o aramaico ele foi suprimido pelo grego. Mas o aramaico foi língua franca, né? Toda a região. Por isso que está uma nova evidência aí de que o Novo Testamento foi escrito originalmente em aramaico. E o grego foi uma tradução do aramaico. E é muito, muito forte essa linha. Até porque existem palavras aramaicas na própria Bíblia, na própria tua Bíblia, existem palavras aramaicas ali.
porque não foi traduzida, não conseguiram traduzir e repetiram ela. Abba, por exemplo, né? Abba pai, tá lá, repetição. Colocaram Abba patre, no grego lá, né? Pai. É a mesma coisa, não entenderam. Na verdade é pai. Ele não é paizinho, não cai aí nesses cantores aí, né? Que Abba, o pregador, é paizinho. Não, Abba é o aramaico, Ave é o hebraico. Então, só que Abba é a palavra que se usa até hoje. Ninguém chama o pai em Israel lá, você nunca vai ver um filho chamar o pai de Abba, de Ave. Ele vai chamar de Abba, porque Ave já é mais formal, né? É Abraão, Isaac, Jacó, eles vão chamar de Avino, nosso pai. Né? Deus, eles vão chamar de Avino, nosso pai, que é mais formal. Já o aramaico mais informal, né? O filho chama o pai de Abba. Então, veja que é um trabalho minucioso, né? Ave quer dizer pai. Pai, ave. A é o Aleph e o Bet, né? E o Bet, ave. Daí Avino, esse nu ali no final é o nosso, né? Por que fala Ave Maria? Ah, não. Esse é por... Foi daí que tiraram. Não. Para canonizar Maria. Aí tem que ver o significado de ave, né? Esse ave. Mas é diferente, né? Esse Ave Maria Porque mãe é imá, né? Provavelmente tiraram daí, professor. Mãe é que não tenho caneta aqui, só sumiu as canetas. Mas é o Aleph e o Beit, né? O Aleph e o Beit, né? Seria o ave. Ave, Avino, Avi, meu pai, Avi, meu pai, né? Então daí tem as... já vamos terminar essa primeira parte. Segundo o croato, a leitura da Bíblia subentende-se... Está errado, subentende-se 3 pressupostos. Atrás do texto... Primeiro, atrás do texto tem a leitura diacrônica. No texto, a leitura sincrônica. Na frente do texto, a interpretação, uma nova mensagem para hoje. Então, observa 3 tipos de análises. Durante muito tempo, a hermenêutica predominante foi fundamentalista, usando o seu método gramatical de interpretar as escrituras. Até surgir o período iluminista, né? Seria no século XVIII, né? Meados do século XVII, mas no século XVIII que ele se fundamenta. O método histórico crítico, né, foi o retorno às escrituras. Então, a análise narrativa, essa análise preocupa em estudar o texto como ele é contado, procurando envolver o leitor na história narrada. Esse método busca valorizar o autor real e o autor implícito. O autor implícito é aquele que produzido imaginariamente pelo texto no decorrer da leitura. Comparação de traduções. Leia a passagem quantas versões estiverem disponíveis. Então, as traduções são complicadas, às vezes são, mas tenha diversas para você. Por quê? Depende da tradução, a base dele teve um manuscrito, depende da outra, teve outro. Por exemplo, vai ter Bíblias que você vai pegar, algumas Bíblias mais modernas, né, que não vai ter alguns versículos, por exemplo. Mas por quê que não tem aquele versículo? Porque a base da tradução para aquela ali, ele pegou um manuscrito que foi omitido esse texto. Por exemplo, tem Bíblias, se você pegar, inclusive a Bíblia de Jerusalém, você vai ver isso, se alguém tiver aí, que é uma das mais antigas e mais que o pessoal tem, né? Tá lá, esta casta não sai a não ser com jejum e oração. Lá não vai ter esse texto, que acho que é Mateus 17, 21, ou assim. É o versículo 21, não lembro qual capítulo. Não vai ter esse texto. Aí você vai queimar a Bíblia e dizer, nossa, a Bíblia é maligna. Tiraram. Daí é porque você não entende tá aqui, ó, achei o outro apagador. Tá dentro desse apagador, certamente. Não tá. Não. Mas não tem problema, não. Aqui, ó. Caiu aqui, ó, que tinha caído. Vamos ver. Isso, né? Seria aqui, né? O Aleph e o Veit, né? Ave, né? Se tivesse aqui um pontinho, seria Abi, né? Mas é ave. Ave, daí surge ali se colocar aqui, né?
o Shin, né? Que acho que para cá, né? Se colocar aqui o Yud, aí fica Avi, que daí é possessivo, meu pai, né? Avino, daí tem o Nun e o... que eu não lembro se mantém esse aqui ou se só coloca o... acho que coloca o... aqui e aqui. Avino, mais ou menos assim seria. Avino, nosso pai, né? Abraão, eles falam Abraão, Avino, Isaac, Avino, Jacob, Avino, né? Que são os pais da fé deles, né? Certo? Também é nosso pai. Então isso daqui é o hebraico, né? Ave. É igual Ben e Bar. Ben é filho no hebraico, Bar é filho no aramaico. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jesus, filho de Jesus, que era um nome comum. Bar Jonas, filho de Jonas. Então tem muito do aramaico ali no contexto bíblico, por conta disso é que entende isso. Então tem as traduções, tem também outras versões, às vezes em inglês, às vezes, tipo, isso dá para você traduzir com o Google ali, você traduz. Então busque essas fontes. Olha lá, ó, temos o grego, o siríaco e aramaico também, tá? O aramaico siríaco, aí tem outro tipo de aramaico, né? Por exemplo, o aramaico era a língua falada nos tempos de Jesus. Aí tinha o aramaico galileu e o aramaico judaico. O aramaico judaico às vezes é chamado de hebraico. Quando foi escrito em hebraico lá, que diz que Pilatos colocou inscrição em hebraico, na realidade é o aramaico. Porque o hebraico era só usado na sinagoga. O hebraico, os romanos não iam conhecer hebraico. Então agora o aramaico eles tinham base, porque aramaico foi língua franca. Língua falada em Damasco, Damasco é na Síria. Quando Paulo foi para lá, então tinha muitos crentes lá que falavam aramaico. Por isso que identificar, como você entender que existiam 4 tipos no tempo de Jesus, existia o aramaico siríaco, o aramaico galileu, o aramaico judaico, tem mais um que eu não lembro agora o nome. Olha como você entende alguns textos. Quando questionam Pedro lá, você é um deles porque você fala como eles. Por quê? Aí todo mundo espiritualiza, né? O crente fala diferente, né? Todo mundo aplica, né? Não está errado essa aplicação. O crente tem uma diferença, não está errado. Mas quando você estuda o contexto da época, você vai entender que é porque eles estão em Jerusalém sendo julgados. É porque o aramaico que Pedro fala é o aramaico galileu e não o aramaico judaico, que tem umas nuances diferentes. É igual o português. Português nós falamos aqui de um jeito, você pega lá o nordestino e fala de outro. Se o nordestino vir para cá, você vai falar, rapaz, você não é daqui, né? Você já vai identificar. Da onde que você é? Você não é daqui, né? Você fala diferente. E era assim no tempo. Tinha os dialetos, vamos dizer assim, né? Os sotaques, né? Diferente. Então, quando eu identifico que Pedro, né, é um deles, fala como eles, é porque está dizendo, ele é um galileu. Eu vi ele ele é um galileu. Tá certo? Então, olha como você consegue compreender mais a fundo o que o contexto está dizendo. Você consegue interpretar melhor, certo? Então, o latim tem muitos erros, né, do latim, já foi um... Por quê? O grego, que foi a primeira tradução, a Septuaginta, foi uma tradução pedida. Né? Quando é um trabalho pedido, um trabalho mandado, aí tem que fazer conforme quem mandou. Então, na Septuaginta é que colocam 11 livros apócrifos, né? Que nunca fizeram parte dos escritos judaicos. E daí tem um comentário na própria Bíblia de Jerusalém, que a Septuaginta é uma tradução obscura. Então é complicado. Aí temos o latim, mandado da igreja, né? Jerônimo foi aquele que teve mais capacidade para fazer uma tradução. Outros tentaram. Mas ele teve maior capacidade de fazer essa tradução. E ficou boa a tradução dele perto das outras. Só que muitos erros de traduções entrou ali. Inclusive entrou 7 livros a mais, né? Porque Jerônimo não queria colocar esse livro, mas foi obrigado a colocar esses livros.
Aí você pega King James, todo mundo tem agora, né? Porque é moda, né? KJ não sei o que, V, né? KJV ali, 1611, que bonito, fizeram com imagem de leão, fizeram com tudo. Mas o próprio King James, a primeira tradução dele teve os apócrifos. A primeira Bíblia do King James, Rei Tiago. 1600 e não sei quanto aí, não tem os apócrifos. E 11. Tradução do ano, de 1600 e pouco. E 11, 1611. Que nela, na original, que agora estão vendendo como cristã, vamos dizer assim, né? Nessa aí tem os apócrifos. Não tem. Porque daí popularizou entre os crentes, mas entre os protestantes, vamos dizer assim, né? Não é mais a 1611. Não, só o título. Aí é totalmente... Você pega lá King James atualizada, já passou por mudanças. Já não é mais original. Tá? Então, aí você pega lá ACF, Almeida Corrigida Fiel. Daí todo mundo pensa, essa é fiel aos textos grego, texto hebraico. Não, é fiel à tradução de Almeida. Porque já tem outras. Não quer dizer que é fiel aos textos originais, é fiel à tradução de Almeida. É mais fiel que mais se aproxima do que o Almeida traduziu. Então não é fiel aos textos, daí colocam até, né, para vender, né? Mas, porque ele estudou hebraico e grego, ele traduziu a partir, mas ele não tinha profundidade. Tá? Nossos pais da igreja, aqui, nossos pais na fé, eles não tinham profundidade no hebraico. Você não vai ver um desses assembleianos, das antigas que são hoje ícones, que escreve revista dominical, você não vai ver um buchando lá do hebraico do grego para ensinar. Até às vezes aparece palavra errada ainda. Agora tem um que ele é bem especialista, que é assembleiano, pegar que é o Osiel Gomes, ele entende muito do hebraico, do grego, até as aulas dele no YouTube é a partir do hebraico e do grego. Então você pegar lá as aulas dele no YouTube, você vai ver. Pastor Osiel Gomes. Ele tem um quadrinho lá, tudo hebraico, grego. Foi a dele, né? Uhum. Então, mas ele é dos mais atuais. Observa que ele já é da geração mais atual que foi buscar, teve acesso ao hebraico e grego. Os outros lá, Helenay Cabral, né? Claudio Honor de Andrade, Antônio Gilberto, são homens que foram excelentes hermeneutas, né? Mas não focaram muito nessa parte hebraico e grego, né? Não que não tinha uma base de pesquisa ali, claro que eles pesquisaram, mas não tinha o foco nisso, né? E são excelentes, né? Excelentes, que não quer dizer que o cara conhece hebraico e grego, o cara é bom. Às vezes a hermenêutica dele é ruim. Às vezes ele conhece as línguas, mas tem uma hermenêutica, uma interpretação ruim, certo? Então por isso que teologia tem que estudar, tem que buscar, tá? Para o teólogo, se ele puder estudar o grego, o hebraico, o latim, o aramaico, estuda. O que você achar viável, você tem que fazer. Os textos de Qumran é os textos que foi achado mais recente, né? Que são em aramaico. Separando todas as palavras ou frases que não pareçam corresponder ao texto hebraico com a qual está trabalhando. Sua tarefa é reconstruir o texto originalmente. Então tem a delimitação do texto. Delimitar o texto bíblico é procurar a sua extensão. Mais 4 minutos a gente para. Seus limites. Atentar para as divisões naturais do texto, que são parágrafos, sentenças. Depois de delimitar o texto, revise-o quantas vezes for necessário, comparando com versões bíblicas diferentes, para obter maior compreensão do conteúdo. Isso é uma questão de interpretação, né? Por ser hermenêutica. Você tem que delimitar, por exemplo, você tem lá um livro, 66 capítulos, 50 capítulos, mas ele trata de vários temas. Então você vai pegar todos os capítulos que tratam no mesmo tema, isso é delimitar, né? Opa, tem 3 capítulos aqui que falam da mesma coisa. Vou focar nesses 3 capítulos. A partir disso, que você entender que lá você pega outras traduções, aí você começa a ver e comparar, né? Traduções. Lembrando que a Bíblia, quando ela foi escrita, não existia capítulos, não existia versículos, não existia vírgulas. Tá? Não existia isso daí. Capítulos foi adicionado em 1100 depois de Cristo, para ficar uma leitura mais fácil. A Bíblia lá, as primeiras Bíblias, né, escritas não tinham também manuscrito. Textos recebidos não tinham capítulo, é só... Os livros sim, tinha o nome do livro e o texto. Aí, para ficar uma leitura mais fácil, o que criaram?
criaram lá em 1100, 1100 e pouco, os capítulos. Aí ficou uma leitura mais fácil, porque daí você conseguia direcionar para o público. Ó, abra no livro tal, capítulo tal. 1200 e pouco criaram os na França já. Na França criaram os versículos. Daí ficou uma leitura mais direcionada. Então tudo isso é para facilitar a leitura em público. Mas depois criaram a Strong, que é palavra por palavra. Mas daí isso do grego, hebraico, né? Que eu vou falar de uma Bíblia que tem isso daí. Só que essas divisões de capítulo não respeitam isso aqui, a delimitação do texto, né? Às vezes, como eu falei, às vezes o mesmo contexto está em 3 capítulos, está em 4. Às vezes um capítulo é um contexto, outro já é outro. Às vezes dentro de um capítulo mesmo, ele tem um contexto e daí depois de um versículo tem outro. É o exemplo do Evangelho de João 10. Ali tem hora que Jesus fala que é a porta, tem hora que Jesus fala que é o pastor. Por quê? Porque ali tem 2 contextos diferentes, que o hermeneuta ele tem que ter sensibilidade ao fazer essa leitura, para tentar identificar. A Bíblia do Almeida, ela separa os contextos aqui por devido. Então, daí foram criados as epígrafes não fazem parte do texto. Tá? Só algumas lá de Salmos. Foram criados justamente para dar um título ali, para tentar identificar. A de Salmo, que diz Salmos de Davi, geralmente está no primeiro versículo, Mismor le Davi. Mas a epígrafe às vezes te engana. Olha lá, parábola dos 10 talentos. Mas peraí, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Tem 8, não fechou o 10. Né? Aí, vamos somar tudo então. O que tem 5, angariou mais 5, formou os 10. Acho que é isso que ele focou só, né? Ele só focou, mas quem ganhou 2, multiplicou para 4, também tem a mesma proporção do 10. Então também tem valor. O que tem 1 enterrou. Aí soma, né? 10 mais 4, 14, mais o que enterrou 15. Já não fechou a conta também. Então, mordomo infiel, tá lá. Aí o texto vai dizer embaixo. Houve um mordomo que foi acusado de infidelidade. Opa! Aí você vai para o título, você diz, ele é infiel. Você vai para o texto, ele diz que foi acusado, tem que provar. Não é? Requer. O próprio Senhor no texto vai elogiar a atitude do servo. Então se ele fosse infiel, ele ia ser preso, mandado para a prisão. Mas ele não agiu depois dele ser acusado, quando ele fez a partilha ali, ele não agiu com infidelidade para o seu Senhor, que ia mandar embora ele? Não, ele fez certo, ele abateu os juros. Ele só tirou os juros. Ele tirou os juros. Daí o Senhor viu e falou, opa, esse camarada é inteligente, porque quando eu mandar ele embora, se ele bater em uma dessas portas, ele vai ser recebido. Porque imagina, você deve um monte lá, o cara tira pela metade o que você deve, você não vai abraçar o camarada? Naquele contexto tinha muita hospitalidade, né? Hoje é um contexto diferente. Ele ia ser recebido. Por isso que o Senhor elogiou. Mas a dívida que o camarada contraiu a princípio não foi diminuída, né? O que foi tirado foi os juros exorbitantes. Então ele elogiou a atitude. Então se ele fosse infiel mesmo, ele ia ser preso. Que a lei naquela época era essa, né? Foi infiel, leva à prisão. Não foi o que aconteceu com o servo que teve a dívida perdoada e não perdoou o seu conservo, seu amigo. Então o que aconteceu? O que o Senhor falou? Manda ele para as trevas. Manda ele para a prisão, que as trevas exteriores é a prisão. Manda ele para a prisão, porque era assim que agia. Fez algum ato de infidelidade diante do seu Senhor, vai para a prisão. E aquele servo não foi para a prisão, só foi tirado da mordomia, da administração. Então elas ajudam, mas às vezes elas atrapalham. Igual o capítulo. Salmos 41 e 42 são juntos. Era para ser um só, mas separaram. Às vezes um contexto acaba no próximo capítulo e a gente lê só até o final, porque a gente acha que tem que ler. Né? Não, acabou o capítulo, tem que ler só até aqui, senão a igreja... outro capítulo já seria uma outra oportunidade. Não, se o contexto continua, você tem que... Capítulo 4 de 2 Coríntios acontece isso. 2 Coríntios, ele vai concluir no 5. Quando você vai fazer uma leitura, para ficar inteligível, você tem que ler o 5 também.
Então você tem que ver uma estrutura, qual que é a estrutura, faz um esboço, tem os padrões e o gênero literário, para você poder entender, né? Então o objetivo da busca exegética é determinar a intenção do autor. Respondendo a tua pergunta ali, José, o objetivo de estudar a hermenêutica e a exegese é nós entender a intenção do autor, o que ele tensionou, qual que foi o que motivou ele a escrever aquilo e daquela forma, certo? Para depois de entender isso daí, aí eu posso fazer uma aplicação com mais segurança, né? Eu posso aplicar com mais segurança, porque eu não vou ter tendências a erro. Quando eu explico, por exemplo, eu estou na igreja lá pregando, quando eu explico, irmãos, isso, aquilo significa isso, e daí eu vou fazer uma aplicação, ela se torna melhor, porque ela se tornou uma mensagem com conhecimento e alimentou aquela vida, porque eu apliquei. Agora, se eu só ficar na questão da explicação e não aplicar em nada, o pessoal vai sair, tá, mas ele explicou, mas o que eu faço agora? O meu problema é esse. A unção do Espírito Santo entra onde? Não, o Espírito Santo vai te orientar. Porque assim, quem te move a fazer esses estudos não é o teu intelecto, é a tua razão apenas. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nessa questão, ele é o papel primordial dentro disso. Por quê? Quando você vai pregar uma mensagem, você pode pregar apenas com o teu intelecto, com a tua razão, com o que você conhece e estuda do texto, ou você pode buscar a direção do Espírito Santo. Aí vai de cada um, né? Aí é a intimidade que cada um tem. Se eu buscar a direção do Espírito Santo, ele me direcionou para um texto, eu tenho que conhecer esse texto. Eu conhecendo, naquilo do meu conhecimento, ele vai me usar para falar com a igreja. Não, muitas vezes eu leio um texto, eu não tenho conhecimento de nada. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a me revelar coisa ali. Ou isso é coisa da minha cabeça? Não, é isso mesmo, é assim que o Espírito Santo faz. Eu não faço hermenêutica, nem exegese de nada. Eu pego direto o texto daqui, ó, do meio daqui. Aí o senhor escreve no papel. Não, você está fazendo uma interpretação, você não está fazendo uma exegese, buscando lá no original. Você não está fazendo lá, deixa eu ver o que significa essa palavra amor lá no original. Qual das palavras que é? Se é ágape, se é filho, se é eros. Você não está fazendo isso, mas você está interpretando, né? Você está fazendo a importância do amor, você está fazendo, é importante amar por causa disso, aquilo, vamos supor assim, né? Porque o amor tudo suporta, você fez a interpretação dentro daquilo que você leu. Então por isso que todo leitor ele se torna um intérprete. Agora existem os níveis, né? Você pode aprofundar mais. Você pode aprofundar buscando em outras traduções, você pode aprofundar buscando no original, né? Daí isso vai do teu aprofundamento. Às vezes você pode aprofundar tanto, buscar tanto, quando você vai expor a mensagem, você não usa nada daquilo. Porque se você está sendo direcionado pelo Espírito, às vezes tem coisas que o Espírito não vai te levar a falar, mas a questão da atuação do Espírito não desvalida o estudo. Não desvalida você buscar, você elaborar ali, fazer uma estrutura, fazer um esboço, deixar uma mensagem bem elaborada. Até um tempo atrás pensava isso, não, o Espírito Santo vai revelar tudo, pentecostal, né? Você vê, uma das mensagens mais poderosas do mundo foi pregada por Jonathan Edwards, que é o pecador na mão de um Deus irado. Sabe como o Jonathan Edwards pregava? Comum. Ele escrevia todo o seu sermão. Escrevia. E era uma escrita difícil, porque eu tenho lá 5 sermões dele. Ele tem um livro. E como que ele pregava? Deus vai fazer, Deus vai... pulava, chutava. Não, ele fazia isso aqui, delimitar um texto, procurar. Ele lia aquilo que ele pregava. Só que ele tinha tanta unção, porque ele vivia em oração, buscando a Deus. Ele tinha tanta unção, tanta graça, quando ele pregou esse pecador na mão de um Deus irado, lendo o texto, as pessoas se agarravam no banco, na coluna da igreja, porque elas estavam vendo a terra se abrir e o inferno engolir elas. As pessoas, no meio da leitura da mensagem dela, né, da pregação, corriam lá para frente do púlpito para se entregar a Jesus. Diz o seu historiador que o rosto dele brilhava quando ele pregava. Estava pregando essa mensagem. Mas como que ele estava pregando? Simplesmente lendo. Mas eu acho que é assim mesmo que tem que ir. Porque você querer induzir o cara, que nem você falou lá no primeiro contexto lá,
que nem o político faz, tentar persuadir, isso aí não é coisa dele. É técnicas, né? Às vezes é técnicas que querem utilizar. Conduzir a galera lá. Ele foi muito criticado na sua época, ele foi criticado por pregar dessa forma, porque era incomum o pregador pregar assim. E ele pregava lendo, e pesquise lá, Pecador na Mão de um Deus Irado, livro. Esse é o livro, mas tem 5 sermões dele lá dentro. Eu pensei que era a história dele, por isso que eu comprei, mas são 5 sermões. E assim, e tem o sermão completo, Pecador na Mão de um Deus Irado. O camarada Deus vai esmagar você até o seu sangue jorrar nas suas vestes. É profundo.